O que determina a nossa vida é o nosso subconsciente. Esses dias eu estava lendo o livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, não sei se vocês conhecem, e ele trouxe uma reflexão relacionando, né, essa questão atual dos nossos comportamentos com o cérebro do passado. No final desse vídeo eu vou ler para vocês, mas eu quero trazer aqui mais uma evidência de que a gente deve criar o hábito de cuidar do nosso cérebro, por mais que aparentemente a gente não tenha nenhuma questão. Infelizmente, quem comanda a nossa vida é o nosso subconsciente. Eu digo infelizmente porque é uma área do nosso cérebro que a gente não tem consciência do que tá lá. Mas a parte boa é que a gente pode transformar isso. O nosso cérebro funciona de uma forma inteligente. Então, tudo que foi gravado no nosso subconsciente, ele fica lá e funciona como se fosse de forma automática, direcionando os nossos comportamentos. Isso é bom, porque a gente não tem que ficar pensando em tudo que a gente vai fazer. A parte ruim é que tem um monte de coisa que a gente faz sem consciência. E tem um grande ponto, que tem muitos comportamentos que talvez a gente carregue que nem são nossos. Pode ser, por exemplo, de parentes ou até de antepassados, mas que determinam a nossa vida até hoje. E eu não tô trazendo essa informação pra gente não se responsabilizar e falar assim, nossa, não, isso não é meu. Até porque nem existe isso, né? Tudo que a gente faz é responsabilidade nossa, por mais que tenha influência de outras pessoas. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, pra gente começar a ter consciência dos nossos comportamentos e alterar os comportamentos que não fazem mais sentido. E eu já te digo, trabalhando nossas crenças, isso é possível. Se você quiser me ajuda, inclusive, eu posso te ajudar. Mas é muito doido, né? Pensar que a gente carrega genes e comportamentos de antepassados e que isso impacta a nossa vida. É como se a gente nascesse com um HD livre, né, que é o nosso cérebro quando a gente é criança, só que a gente não tem essa consciência, né? É como se a gente não tivesse autonomia naquela idade de gravar os comportamentos que a gente quer. Então a gente tá à deriva do ambiente e das pessoas que conviveram com a gente. É daí que a gente aprende também parte dos nossos comportamentos que a gente vai ter até a vida adulta. Complexo, né? A grande verdade é que o cérebro ainda é um mistério. A gente ainda não tem consciência completa de como funciona o cérebro, mas a gente tem grandes evidências. E uma coisa é fato, é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo. Então, mais um motivo aí pra gente olhar pra nossa saúde mental e cuidar da gente. Eu vou ler aqui um trechinho do livro que fala assim, ó. O frutífero campo da psicologia evolucionista postula que muitas de nossas atuais características sociais e psicológicas foram moldadas no transcorrer daquela longa era pré-agrícola. Mesmo hoje, segundo os estudiosos do assunto, nosso cérebro e nossa mente estão adaptados a uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são o resultado do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o meio ambiente pós-industrial em que vivemos, com megalópolis, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente nos fornece mais recursos materiais e garante uma vida mais longa do que gozaram as gerações anteriores. Porém, com frequência, faz com que nos sintamos alienados, deprimidos e estressados. Para entender por quê, os psicólogos evolucionistas argumentam que precisamos mergulhar no mundo dos caçadores-coletores que nos moldou, o mundo que ainda habitamos em nosso subconsciente. Ou seja, aqui, né, ele traz uma evidência científica de que a gente é muito influenciado pelos nossos antepassados. Então, aí você pensa, tá, Juliana, mas como que eu resolvo isso, então? O caminho é se conhecer. O caminho é olhar os nossos comportamentos com verdade. E não é olhar uma vez, talvez seja, mas é criar o hábito da gente olhar os nossos comportamentos. Como você reage quando você é desagradado, ou quando você tá bravo, ou quando não fazem o que você quer. Então, são esses comportamentos que a gente tem que começar a olhar e aprofundar. E aí você pode investir em autoconhecimento sozinho, ou você também pode buscar um terapeuta. Tem muita coisa guardada no nosso subconsciente que a gente precisa mudar pra gente viver numa sociedade melhor. Se você gostou desse vídeo, se interessou pelo assunto, curte, compartilha, me segue. Eu falo de autoconhecimento, saúde mental, pelo viés da ciência e também da espiritualidade, misturando um monte de conhecimento aqui. Então, até mais, a gente se vê nos próximos vídeos.